Não dá para trabalhar seriamente com programação no Windows sem saber o que é, para que serve e como criar uma DLL. E é justamente isso que a gente vai fazer hoje nesse vídeo. DLL quer dizer Dynamic Link Library, ou seja, biblioteca com ligação dinâmica. Mas para a gente entender o que é uma com ligação dinâmica, a gente precisa saber primeiro o que é uma com ligação estática. Normalmente, ao criar um programa, você escreve o seu arquivo .cpp, passa ele por um compilador e gera um arquivo em código de máquina que é chamado de OBJ. O ligador é aquele componente responsável por pegar as bibliotecas que você está usando no seu arquivo-fonte e ligar elas e gerar o executável. Esse processo, então, está usando uma biblioteca estática, porque a biblioteca ela é incorporada no executável do teu programa. O processo de ligação dinâmica funciona diferente porque essas bibliotecas agora não vão ser mais incorporadas no teu executável. Elas vão gerar arquivos DLL. O teu arquivo objeto vai continuar gerando um executável, mas agora com ligações especiais para essas DLLs, de tal forma que o sistema operacional, quando for executar o teu programa, vai carregar o executável na memória, mas vai carregar também o código das DLLs, permitindo assim que o teu programa acesse esse código. Mas você deve estar se perguntando por que essa ligação dinâmica é interessante. Vamos supor duas aplicações 3D, um visualizador e um editor. Ambos vão estar usando funções do Direct 3D para poder fazer seus desenhos, mas essas funções não vão ser incorporadas no executável de cada aplicação. Elas vão ficar numa DLL e assim elas podem ser compartilhadas pelas duas aplicações. Olhando como fica a memória durante a execução desses programas, já dá para perceber uma primeira vantagem de uso das DLLs, porque aqui o meu visualizador está ocupando memória, o meu editor está ocupando memória também, mas vejam que o código da DLL não foi duplicado. A ligação dinâmica que aconteceu, permite que tanto o visualizador quanto o editor acessem o mesmo bloco de memória correspondente à DLL. O ganho que se obtém com a DLL não é só economia de memória, porque você também ganha facilidade tanto de manutenção quanto de atualização da tua aplicação. Porque se aqui dentro dessa DLL alguma função precisar ser alterada e isso não mexer com a interface das funções, você pode continuar usando o teu executável original e basta então atualizar a DLL para uma versão mais nova. E quanto maior o porte da sua aplicação, mais interessante fica esse uso das DLLs. É o caso aqui do DirectX, que é formado por vários componentes, como por exemplo infraestrutura gráfica, desenho 3D, reprodução de áudio, entrada pelo controle. E cada componente desse daqui está numa DLL diferente. Bom, mas não adianta nada a gente saber o que é uma DLL se a gente não souber criar uma. Para criar uma DLL, o primeiro passo é a gente separar o nosso código em arquivos de inclusão e arquivos fonte. Nos arquivos de inclusão, eu vou colocar os protótipos de funções e as definições de tipo. O que eu quero dizer com definição de tipo? Eu quero dizer criação de classes, registros, enumerações, tudo isso para C++ é a definição de um novo tipo. E nos arquivos fontes, eu vou colocar as implementações dessas classes, dessas funções. Então, eu separo o meu código dessa forma. Por exemplo, aqui ao lado eu estou mostrando como é que seria a separação para uma biblioteca ginástica. Eu estou colocando aqui os protótipos das funções flexão e abdominal dentro de ginástica.h e a implementação dessas funções ficariam aqui em ginástica.cpp. Observem que tem um include aqui de ginástica.h. Esse vai ser um ponto importante para a gente no futuro. Mas além da biblioteca, eu tenho uma aplicação que vai fazer uso dessa biblioteca. Eu estou chamando ela de malhanda.cpp. Ela faz o include também do ginástica.h para poder ter acesso às funções flexão e abdominal que ela vai usar aqui dentro do meu código. Depois da separação, a gente precisa anotar o código. Essa anotação é feita em cima de funções e tipos dentro dos arquivos de inclusão. Esses arquivos de inclusão, pessoal, lembrem que eles são usados tanto na biblioteca quanto na aplicação. Então, na biblioteca, eu preciso anotar eles com declspec dll export. Eu faço isso antes dos nomes das funções, ou classes, ou registros, tudo que eu precisar exportar. Mas eu também preciso fazer essa anotação nos arquivos .h,
que são incluídos na aplicação. E lá eu preciso anotar com declspec dll import. Então perceba que eu tenho um problema aqui, pessoal, porque biblioteca e aplicação usam os mesmos arquivos de inclusão. Então, ou eu vou separar esses arquivos de inclusão em duas cópias diferentes, uma onde eu vou colocar DLL export e outra onde eu vou colocar DLL import, ou então vou precisar achar uma outra solução. A solução mais comum é usar uma macro para evitar a duplicação desses arquivos .h. Eu vou criar aqui uma macro DLL antes dos nomes das funções, que vão poder assumir os valores DLL export ou DLL import, a depender do valor dessa variável de ambiente aqui chamada project exports. Essa variável de ambiente eu defino ela no projeto da minha biblioteca e eu não defino no projeto da aplicação. Isso vai fazer com que os valores corretos sejam atribuídos aqui em cada projeto. Mas se isso está parecendo meio nebuloso, é porque a gente precisa ver isso na prática. Eu vou exemplificar a criação da DLL passo a passo, começando aqui, ó, Create a New Project. E eu vou escolher aqui o tipo de projeto, que é Dynamic Link Library. Vou dar aqui o nome para ela de ginástica. Vou mandar criar o projeto. E esse projeto, pessoal, que o Visual Studio cria, ele já contém vários arquivos que servem como modelo. Mas eu acho que é mais complexo eu tentar explicar isso para vocês do que eu já começar daquele exemplo que eu estava mostrando. Então eu vou excluir todos esses arquivos, adicionar o item existente e eu vou aqui copiar aqueles arquivos que eu já deixei preparado aqui. Vou adicionar então o meu ginástica.h e meu ginástica.cpp. Observem que o cpp está incluindo o ginástica.h e o meu ginástica.h está aqui, ó, com a macro já definida. E percebam que aqui, pessoal, eu coloquei ginástica exports. Esse nome ginástica aqui, ele tem que casar com o nome do teu projeto, porque o Visual Studio ele já define uma variável de ambiente usando o nome do teu projeto, finalizando sempre com exports. Então assim, a gente já garante que aqui essa variável vai estar definida. Feito isso, só tem um detalhe aqui. O projeto básico que ele criou está usando precompiled headers, mas aqui eu vou desabilitar isso porque eu não vou usar. Então eu vou vir aqui, ó, em projeto, propriedades do projeto, vou vir aqui em C++, precompiled headers, e aqui está dizendo sim para usar, eu vou dizer não, não quero usar, ok. E agora, pessoal, eu já posso compilar meu projeto. Vou vir aqui, ó, build solution, e aqui embaixo a gente vai ver, ó, que ele criou, ó, ginástica.lib e ginástica.dll. Ele criou dois arquivos aqui dentro do x64 debug. Né? Então, isso daqui é a minha DLL que já está pronta. Eu vou agora criar o projeto da minha aplicação como sendo uma solução independente da minha biblioteca. Vou vir aqui, Create a New Project, escolher projeto vazio, dar o nome para ele de Malhando. Vou mandar criar o projeto e vou aproveitar já um arquivo que eu deixei pronto, adicionar item existente. Vou copiar esse arquivo aqui e vou adicionar ele no meu projeto, e é aquele que a gente já viu, onde eu estou incluindo ginástica.h. Então percebam que ele já não está achando esse ginástica.h, porque esse ginástica.h deve ser distribuído junto com a biblioteca. Eu vou ter que configurar esse projeto, pessoal, para achar duas coisas: o ginástica.h e o ginástica.lib, né, que é o arquivo que o compilador precisa para ligar esse projeto aqui com a DLL que foi gerada no outro projeto. Então eu vou fazer isso através dessa configuração aqui, ó, em Project, propriedades do projeto, vindo aqui, ó, em diretórios do VC++, vou vir aqui, ó, em diretórios de inclusão e vou editar isso daqui, tá? E eu vou editar onde é que estão os meus .hs. Então, no meu .h, ó, tá aqui, ó, o diretório onde está meu projeto ginástica, né? Judson, Source e Repo. Aqui dentro de ginástica tem o projeto ginástica e aqui, ó, tá o meu .h. Então aqui eu vou copiar essa pasta aqui e vou colar ela aqui, ó, tá? É nesse local que ele deve procurar o .h. Ok, mas ele também tem que achar os diretórios que contêm o .lib. Então eu vou editar isso daqui também, tá? E eu vou colar aqui, tá? É muito parecido, só que aqui, no caso, é a pasta ginástica da solução x64
.lib/debug. É aqui que fica o .lib, tá? Então veja que eu não preciso dizer onde é que está a DLL. Ele precisa do .lib para fazer a ligação com o executável, tá? Como esse projeto já é de uma DLL, ele sabe que ele vai ter que fazer a ligação com a DLL, mas ele usa o .lib para fazer isso. Então, feito isso, pessoal, só tem mais uma coisa que eu preciso configurar. Eu preciso dizer aqui no link editor, aqui em input do link editor, dependências adicionais, eu preciso dizer qual é o .lib que é uma dependência desse projeto. No caso, é o ginástica.lib, porque um projeto pode ter mais de uma dependência. Eu preciso dizer qual é exatamente o arquivo. Dizendo isso, agora eu posso compilar esse projeto, tá? E ele vai dizer aqui, ó, gerou o arquivo malhando.exe. Agora eu tenho o meu executável e a minha DLL. Agora, com os dois arquivos prontos, vamos dizer que eu queira distribuir eles. Eu vou vir aqui, ó, em malhando, x64, debug, vou copiar o meu arquivo executável, vou colocar aqui na área de trabalho por enquanto, e vou voltar aqui, ó, nos meus projetos, ginástica, x64, debug, vou copiar a DLL, vou colocar aqui na área de trabalho, e agora os dois arquivos estando aqui na mesma pasta, ó, eu dando dois cliques em malhando, ele vai usar a DLL para rodar. Bacana, né? Para fechar esse pacote sobre DLLs, só está faltando uma coisa, que é vocês descobrirem como fazer um programa que foi feito no Visual Studio rodar em qualquer máquina. É justamente isso que eu mostro nesse vídeo aqui. Então confere lá, deixa um joinha aí, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!